Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar nessa mini aula sobre criatividade, tá? A criatividade eu dividi aqui em 8 pontos. Vem comigo. Curiosidade, zona de conforto, observação, tempo, falhas, troca de ideias, meditação e relaxamento, engajamento e motivação. Então, eu vou passando os slides e vou explicando rapidinho para que o vídeo não se estenda tanto, tá bom? Vem comigo. Então, o primeiro item aqui é a curiosidade, no qual está escrito aqui: cultive a curiosidade, faça perguntas, explore novos interesses e busque o conhecimento contínuo. Então, se você trabalha no departamento de logística, lá conferindo os materiais que vêm e depois carregando os caminhões, ou seja, você é um conferente ali, né, da logística de piso de loja, e você tem a curiosidade de saber como funciona lá dentro a parte de distribuição, nota fiscal, distribuições de caminhões, o que você tem que fazer são perguntas pertinentes para matar a sua curiosidade. Lembrando que ser curioso faz parte da proatividade. Pessoas que hoje são proativas é porque elas estavam fazendo o trabalho dela, estavam fazendo o arroz e feijão e tiveram a curiosidade de saber a fundo como é que era do outro lado. Fizeram perguntas pertinentes, receberam as respostas, ou às vezes nem recebeu, porque às vezes a pessoa tem medo de dar tal informação e ficar com aquilo na cabeça que você vai roubar o emprego dela, que é uma bobeira, é uma bestagem nos dias de hoje, né? Porque conhecimento está em todos os lugares. O que falta é as pessoas aptas a buscarem esse conhecimento, tá? Às vezes a pessoa acha que como tem 10, 20, 30 anos de casa, que ela já sabe tudo, que para ela não falta conhecimento. É outra bobagem. Conhecimento nunca é demais e você sempre tem que estar preparado para buscar mais conhecimento contínuo. Agora nós vamos falar de observação. Vem comigo. Observação é: observe o mundo ao seu redor com atenção. Pequenos detalhes podem inspirar grandes ideias. Então o que acontece? Nos dias de hoje é muito fácil você se inspirar em coisas ruins, em coisas que não se deve se inspirar. Hoje o mundo está cheio disso. Então, se você tem que copiar, se inspire em coisas boas, se inspire em ações que estão dando certo lá no seu ambiente de trabalho ou na sua casa, tá? Eu tive grandes inspirações de líderes, de supervisores, de diretores, e ajudaram a formar o profissional há 15 anos que eu sou hoje, por causa de inspiração. Tá? É copiar coisas boas, é levar isso para dentro da nossa empresa, ou se um dia a gente estiver fora numa outra empresa, é levar esses pontos positivos também para lá. Às vezes, você está escutando uma conversa entre dois líderes, onde eles estão vendo que precisa trocar o telhado. E aí você pensa, pô, trocar o telhado é tirar o telhado e trocar. E às vezes não, às vezes um simples fato de você trocar o telhado é você cotar e comprar uma manta para colocar em cima do telhado. Aí você não precisa trocar o telhado, né? Ou às vezes, se você realmente precisa trocar o telhado, se a manta é mais cara, o que você tem que fazer? 3 cotações, né? Você nunca fechar com a primeira pessoa. Então fazer 3 cotações por quê? Vão analisar preço, qualidade, prazo, né? Então tudo isso é um mix que você pode falar, nossa, isso resolveu o meu problema, né? Então se resolveu aqui, na outra empresa, se houver esse problema, eu posso sugerir 2 coisas, ou a manta, ou a troca de tudo, mas a troca de tudo mediante a 3 cotações. Isso é coisa maravilhosa, nenhum empresário quer trocar, fazer uma manutenção com a primeira pessoa que aparece. Ou às vezes, se ele faz sem instrução. Então a sua obrigação como gestor é dar essa instrução. Ó, tem o fornecedor A que pode te atender, mas eu consigo cotação com o B e com o C, né? Isso é fazer a gestão, né? Então, observação, vamos aqui para o próximo item.
O próximo item é o tempo, e ele diz assim: reserve um tempo específico para se dedicar às atividades criativas, como escrever, desenhar ou inventar. Ah, você pode falar, Milton, mas eu não gosto de desenhar. Eu também não gosto de desenhar. Aí eu já gosto de escrever. Se eu estou longe do papel e da caneta, eu já pego o meu celular, abro lá o bloquinho de notas e já vou escrevendo a ideia. O importante é a gente não deixar essas ideias passarem. Então, você está ali, teve uma ideia, já anota. Já anota para não deixar essa ideia passar, tá? Ou inventar, né? Às vezes você está ali com aquele problema e você tem o quê? Inventar uma solução, ser criativo, resolver aquele problema, bater no peito e falar, isso aqui eu vou resolver. E se você não resolver, não é feio você pedir ajuda. Peça ajuda para o seu outro líder, peça ajuda para o seu funcionário. Quem sabe ele tem uma outra visão que também pode dar certo na resolução daquele problema. Tá? Então tudo isso é tempo. Tá? A gente não pode ter um problema que a gente demore 5, 6, 7, 10 dias para resolver. Tá? Que o tempo ele é precioso. O tempo financeiro, o tempo emocional, todos são valiosos. Então nós temos que, quanto mais ser rápidos e assertivos para resolver esses problemas, melhor para nós, tá? Vem comigo. Agora a gente vai falar no requisito falhas. Falhas diz assim: veja com os erros como uma oportunidade de aprendizado. A criatividade floresce quando você não tem medo de falhar, tá? Então a falha, ela vai existir de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer empresa que você esteja, tá? Se você tiver medo de falhar, você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, tá? Mas falhou, né? O que você tem que fazer é prestar atenção aonde você falhou, ter um plano de ação e não deixar que você falhe nesse mesmo requisito 2 vezes, tá? O que acontece muitas vezes, eu como líder, tenho que tomar algumas decisões certas ou erradas, porque o meu líder imediato estava de férias, estava viajando, estava em reunião. Então eu tenho que fazer o quê? Tomar uma decisão, né? E esperar que essa decisão seja a melhor possível que eu estou tomando. Muitas vezes não é. Muitas vezes toma-se a decisão e eu optei por tomar aquela decisão e ela não foi 100% assertiva. Mas quando o meu supervisor chegou e falou, oh, meu, você tomou essa atitude, não foi 100% assertiva, mas resolveu o problema, né? Então, a próxima vez que você tiver que tomar uma atitude dessa, o caminho é esse. Ó que coisa boa. Só que se eu não tomo essa decisão, ele ficou 2, 3 horas em reunião. A pessoa, o problema, ele não ia esperar 2, 3 horas, tinha que ser resolvido, né? Então, tomada de decisões, ela tem que ser sem medo de falhar, porque se você tem medo de falhar, você tem medo de tomar decisões, claro que você não pode tomar decisões, né, muito bruscas. Então, é uma decisão que vai resolver ali, naquele momento, né? Até você ter o respaldo, a resposta do como que você pode resolver definitivamente, tá? Mas tomar decisões é necessário, tá? Sempre tome decisões. E perca esse medo bobo de falhar, tá? Vem comigo. Agora a gente vai falar de troca de ideias. Trabalhe com outras pessoas e compartilhe as suas ideias. A colaboração pode gerar insights valiosos. Ou seja, cai naquela lá de novo, eu tenho um problema. Eu consigo resolver? Sim. Eu consigo resolver? Não. Mas às vezes, a pessoa que está do meu lado tem uma ideia boa. Então, a gente pode trocar essas ideias, né? E chegar no problema. Às vezes, quem está com problema é aquela pessoa e vem como você é o gestor, vê que aquele problema é para você, né? E ela não tem a solução, mas às vezes, como ela contou para você, você já, pum,
consegue uma solução que ela mesma, como estava com o emocional muito abalado, ela não conseguiu enxergar essa solução. Só que você viu a troca de ideia, já teve a solução, né? Então isso é muito importante, esses feedback, esses insights, essa troca de ideias, para que através disso a gente chegue na resolução do problema, porque é isso que a gente quer. A gente quer, como líder, é resolver os nossos problemas, o problema da empresa e o problema dos nossos colaboradores, os problemas dos nossos amigos. Você, como gestor, te abre esse leque de resolução. E isso é muito importante. Vem comigo. Então, agora nós vamos falar de meditação e relaxamento. Ela diz assim: técnicas de meditação podem ajudar a liberar o fluxo criativo, reduzir o estresse, aumentar a clareza mental. É o famoso dar um tempo, né? Às vezes a gente vive num mundo corporativo tão massacrante que as pessoas cada vez querem te pressionar, querem respostas rápidas, querem soluções rápidas. E isso, querendo ou não, vai um pouco massacrando, amassando o nosso emocional. Então é natural que às vezes a gente queira um tempo para nós, né? A gente queira um dia de folga, não atender mais telefone de ninguém, entendeu? Um dia nosso, um dia para a gente descansar o nosso emocional, porque não somos máquina, né? Então, essa aí é a parte de relaxamento, para aumentar a criatividade. Às vezes, ir jogar uma bola com seus amigos, tudo isso pode te ajudar a aliviar o estresse, aliviar a sua carga mental, tá? Então, tudo que pode te ajudar a liberar essa carga mental, física, emocional, é muito importante para nós, tá? Então, eu recomendo sim que você tenha um momento seu, que você possa sim, desligar o telefone, não atender ninguém, tá? E ter o seu momento, entendeu? De relaxamento. Sim, isso é muito importante. Foi-se a época que a vida era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Hoje a gente tem no mundo corporativo que a gente tem que ligar o trabalho, o lazer, a família, o descanso mental da nossa inteligência emocional. Tá? Então hoje nós temos que linkar tudo para o nosso bem e também para o bem da empresa que a gente está prestando serviço. Tá bom? Vem comigo. Então aqui agora nós vamos falar do último item, que é engajamento e motivação, que diz assim: manter-se criativo, mantém a mente ativa e engajada, aumentando assim a motivação. Então, enquanto você estiver ativo, estiver com um emocional legal, a motivação vem junto. Enquanto você tiver uma motivação ativa, que cada um tem a sua motivação. Qual a sua motivação de sair da sua casa de manhã? É pagar os boletos, dar uma condição melhor para a sua família, terminar de pagar aquele financiamento do carro, terminar de pagar aquele financiamento da casa. Então, cada um tem a sua motivação. Tirar a sua habilitação, comprar sua primeira moto, seu primeiro carro, né? Todo mundo tem. Então, através dessa motivação que você tem, você começa a ser criativo e começar a falar, nossa, eu ganho um salário, faço essa função, então, e se eu aprender mais um pouquinho sobre a função ali, que eu acho que está gerando uma vaga? Ou se a pessoa me oferece outra vaga e eu não tenho experiência, que cursinho preparatório eu posso fazer para me tornar ainda mais ativo, mais competidor e alcançar aquela função e ganhar um pouquinho mais. Então, tudo isso é importante, que a sua motivação ela comece a abrir essas portas mentais, financeiras e que assim você consiga alcançar o seu objetivo.